A medida provisória número 1303, publicada pelo governo federal no início deste mês, trouxe uma série de mudanças no sistema tributário e previdenciário do país. Entre os temas abordados pela medida, um em especial tem gerado grande preocupação nas regiões pesqueiras: o seguro-defeso. O benefício, destinado aos pescadores artesanais durante o período de reprodução dos peixes, está sendo diretamente afetado por alterações nos critérios de acesso à análise. A medida prevê o uso de sistemas informatizados para o cruzamento de dados, exigindo dos pescadores comprovações mais rigorosas de que exercem a atividade de forma regular e contínua. Com isso, pescadores que por anos receberam o seguro-defeso estão enfrentando bloqueios, indeferimentos e até cancelamentos do benefício. Entre os motivos estão dados desatualizados, inconsistências no CAD único, ausência de contribuições ao INSS ou até mesmo o recebimento de outros auxílios. Essa medida é vista por alguns como uma tentativa de enxugar os gastos da União, mas para os pescadores representa o risco real de ficar sem renda em um dos períodos mais críticos do ano. As entidades pinheirenses já começam a se preocupar. Os presidentes, vendo a medida, já podem cravar que pessoas vão ficar sem o auxílio. Em Pinheiro, onde existem 4 entidades representativas de pescadores, entre colônias e associações, a repercussão foi imediata. Nossa equipe conversou com presidentes dessas instituições, que expressaram insegurança e também revolta diante dessas mudanças. Alguns anos atrás, eu acredito há 5 anos atrás, os nossos pescadores, quando iam dar entrada nos seus benefícios, salário materno, auxílio-doença, eram humilhados pelos funcionários do INSS, essa é a verdade, E essa medida está voltando à humilhação. Por quê? Porque medida esta que, o que trata essa medida de uma forma bem específica? É que as carteiras da SEAP, emitidas pela Superintendência da Pesca, um órgão federal, essa medida trata que essas carteiras, para elas terem validade, elas precisam de um documento, um documento pela prefeitura. Como é que pode um órgão federal precisar de um documento, do municipal, totalmente sem sentido, totalmente sem valor, ao meu ver? Também existe a possibilidade do endurecimento dessas regras ser um ato político disfarçado de combate a fraudes, que pode atingir justamente quem mais depende do benefício. Eu não concordo, eu repudio essa medida. Eu espero que o presidente ele volte atrás nessa situação, nesse parágrafo, porque vai ser muito preocupante. Aí diz assim, independentemente do lado político que está na prefeitura, e eu não falo não só Pinheiro, eu falo a nível do Brasil, porque é complicado. E assim, eu digo que não é a forma que o presidente usaria para poder diminuir o número de pescadores. Não seria usando a prefeitura para homologar a carteira da SEAP para o pescador. Não seria dessa forma. Hoje, o que eu vejo, o próprio governo, na época da pandemia, abriu um leque. Abriu um leque no sistema, no que é o sistema Gov, devido à pandemia, que a gente não tinha muito acesso. E hoje, qualquer pessoa pode acessar o Pesque Brasil, desde que ele tenha a sua senha Gov, ele acessa o sistema do Pesque Brasil, ele dá entrada na sua carteira da SEAP lá. A gente juntando a nossa entidade com a entidade da colega Selma, com a entidade do colega Eliseu, com a entidade do colega Totozinho, fora as outras associações que a gente sabe que existem, uma média aí de 15 mil a 20 mil pescadores. Aí a gente calculando por 4 salários mínimos, a gente tem aqui injetado, só aqui no município de Pinheiro, mais de 90 milhões de reais, que a gente sabe que isso aquece a economia, isso dá dignidade realmente para o pescador, porque a gente sabe que esse dinheiro o pescador consegue comprar uma televisãozinha, consegue comprar uma geladeira, consegue comprar o que realmente precisa e que não tem condições de comprar com a venda do peixe, que a gente sabe que realmente não dá. Outros defendem que o governo deveria primeiro investir na regularização e apoio às entidades pesqueiras, antes de aplicar uma fiscalização tão rígida. O governante que chegou à presidência com apoio de sindicatos se coloca em meio a uma controvérsia, diz uma das presidentes. Então eu acho que não tem essa história de mandar para a prefeitura, não assume a culpa direto, que tu deixou fazer avulso.
pela regra da medida, ela vai impactar aos primeiros que receber. Isso é uma brincadeira que está fazendo. Com a proximidade do período de defeso, a preocupação cresce. Centenas de pescadores na Baixada podem ter o benefício suspenso, o que impactaria diariamente a economia local e a segurança alimentar de muitas famílias. Não pode se mexer no social da forma que quer mexer. Eu concordo que mexa, eu concordo que corte, eu concordo que tenha uma situação, mas dessa forma não. Não quer assumir a culpa, quer transferir para cima do prefeito por meio da situação, ou para fazer um programa mais político ou menos político? Não sei. Eu sei que dessa forma não funciona. As associações já articulam movimentos e ofícios em busca de explicações e soluções. Enquanto isso, os pescadores aguardam ansiosos por uma posição oficial do governo federal sobre os bloqueios já registrados. Ocorrerá uma mobilização em Brasília, e as entidades pinheirenses estarão lá, representando a classe dos pescadores. Já tem alguém protestando com leis, com requerimento, com emenda, apertando lá o Congresso de uma forma... Que eu não estou dizendo que está errado. O que eu estou querendo é que venha de uma forma diferente.